Aninha, vamos dar um pulinho lá em Brasília? Acabei de Vamos. falar que lá na capital federal deve chover hoje, amanhã, talvez é de hoje para amanhã. A Natália Pazzi está com a gente aí para repercutir um outro assunto que não tem a ver com o tempo. Não tem a ver com o tempo, mas tem a ver com a saúde do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que hoje confirmou que está com a Covid-19. Aliás, ele, a ministra Tereza Cristina, hoje alguns políticos falaram que acabaram se contaminando. Natália, conta pra gente como é que tá a situação por aí, como é que repercutiu isso. Boa tarde pra você. Oi, Pazzi. Oi, Joel, Ana, boa tarde para você, todo mundo está nos acompanhando. Pois é, são as primeiras repercussões, desdobramentos dessa viagem do presidente Jair Bolsonaro com a comitiva para os Estados Unidos, justamente em que o Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, acabou testando positivo aí no último fim de semana, né, e está fazendo esse isolamento, essa quarentena lá. E diante disso, a gente até lembra aquela nota da Anvisa recomendando justamente o isolamento dessa comitiva quando chegasse aqui ao Brasil. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro está isolado, pelo menos até este fim de semana, em que vai realizar um novo teste para a Covid-19. Só que até o momento, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que participou dessa comitiva, ele utilizou as redes sociais para confirmar que sim, testou positivo e está com a Covid-19. Ele tomou a primeira dose da vacina da Pfizer no final de agosto e ele utilizou as redes sociais para dizer aí que as vacinas foram feitas mais rapidamente do que o padrão. E segundo essa publicação, ele não vê que a vacina seja inútil, mas afirma que é um argumento contra o passaporte sanitário. Ele terminou essa postagem dizendo que apesar do diagnóstico, ele está se sentindo bem. Essa publicação dele não repercutiu bem, tanto aqui no Palácio do Planalto como no Congresso Nacional. Deputados e senadores rebatendo essa fala dele de que a vacina não é inútil, não. Independentemente aí se você testou positivo, você pode sim se vacinar, você pode testar novamente positivo, porque a vacina vai diminuir a gravidade caso você teste positivo. E daí acabaram aí repercutindo e rebatendo essa fala do filho do presidente Jair Bolsonaro. Além dele, a gente tem a confirmação também do advogado-geral da União, o Bruno Bianco, que também foi diagnosticado hoje com a Covid-19. Ele recebeu o primeiro resultado positivo e, segundo a assessoria do ministro, está realizando novos exames e vai aguardar o resultado dessa contraprova em isolamento. E isso é muito importante em relação ao Bruno Bianco, porque ontem ele participou de uma cerimônia, aquela cerimônia aqui no Palácio do Planalto de recondução do procurador-geral Augusto Aras, e sentou ao lado do ministro Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Eles se cumprimentaram, alguns estavam sem máscara, mas o Bruno Bianco estava com máscara, utilizou máscara em todo esse momento aí dessa cerimônia que aconteceu aqui, mas muitas pessoas estavam sem, por isso que é importante, inclusive a PGR disse que o ministro está tomando, o PGR está tomando todos os cuidados possíveis, está também aí em isolamento, aguardando caso tenha qualquer tipo de sintoma. E o ministro Bruno Bianco, ele é o segundo ministro do governo a ter esse teste positivo para coronavírus hoje. A primeira foi a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que também confirmou pelas redes sociais ter testado positivo. E os dois ministros, é importante ressaltar, eles não integraram a comitiva brasileira que esteve nos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU. Apenas o filho do presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ele sim participou aí dessa viagem com o presidente. Então estamos aguardando essa contraprova agora de Bruno Bianco, que teve o primeiro teste positivo, e também notícias, informações de outros ministros que também estão se cuidando, estão aí nesse isolamento que foi recomendado pela Anvisa. O Eduardo Bolsonaro tomou uma dose, né, Natália? Uma dose da Pfizer, né? Ele tomou uma dose da Pfizer no dia 25 de agosto. A previsão da segunda dose dele era mais ou menos ali início de novembro. Tá, não teve tempo, então, hábil para tomar a segunda dose para ficar completamente protegido ou muito mais protegido. Eu sempre falo... Inclusive, Joel, Oi, pois não, quem Natália. aplicou a primeira dose da vacina dele foi o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ah, verdade, bem lembrado. Essa foto viralizou bastante, né? Porque ele sempre teve esse discurso, como a Natália bem lembrou aqui, contrário às vacinas, mas se vacinou. Eu sempre falo o seguinte, Natália, quando abordamos o assunto vacina e Pfizer. Hoje, englobando a variante Delta, quando você toma uma dose, você tem 33% de eficácia. Ou seja, a vacina ela é 33% eficaz quando o cidadão toma uma dose. Para você não pegar a doença. Com a variante Delta, já englobando a variante Delta. Agora, quando você toma as duas doses, essa eficácia ela sobe de 33% para 88%. Então, é uma subida muito grande, extremamente considerável. Então, isso mostra algumas coisas para a gente. Primeiro, que quem tomou apenas uma dose
tem que continuar se precavendo e muito até tomar a segunda dose, para poder pensar em algumas outras coisas, né? Você só sai totalmente protegido ou muito mais protegido ou protegido de forma considerável quando você toma as 2 doses. E, infelizmente, o Eduardo Bolsonaro não teve tempo, né, de tomar a segunda dose, porque ele tomaria, como a Natália disse para a gente, no mês de novembro. Aqui em São Paulo já está valendo a antecipação da vacina da Pfizer, que tem um intervalo de 3 meses. Tinha, né? Porque aqui em São Paulo já está valendo 2 meses de intervalo. A Ana Paula Rodrigues já tomou a segunda dose hoje. Olha que felicidade, que alegria. Em mais de 15 dias, por não isso. É? Que mais de 15 dias, mais então. Mais de 15 dias. Então a Ana, ela já vai ficar mais protegida antecipadamente. E é óbvio, gente, quando a gente fala de 33% de eficácia, isso não é para o cidadão. É numa média geral. A cada 100 pessoas, 33% estão protegidas com uma dose. A cada 100 pessoas, quando todas tomam as 2 doses, 88% delas estão protegidas. Exatamente. E aí por diante. E há os casos que são isolados. As pessoas que tomam a vacina e que mesmo assim contraem a doença. Isso faz parte. Mas mesmo o cidadão vacinado contraindo a doença, nós sabemos que ele tem, óbvio, muito mais chance de passar ileso por essa doença. Por todos os motivos que a gente sempre coloca aqui. Exatamente. Né? E, de todo modo, desejamos uma pronta recuperação ao deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, que ele se recupere o quanto antes, que ele passe da melhor forma possível por essa doença. Deixa eu agradecer aqui a Natália, para a Natália voltar ao trabalho. Obrigada, viu? Obrigado, viu, Paz? Um bom final de semana para você. Importante também que ele tome essa segunda dose assim recuperado. Exatamente, eu ia chegar nesse ponto aí. Dê o tempo de recuperação e tome a segunda dose também, que é fundamental. Valeu, obrigado, Natália. Viu, Natália? Bom Tchau, final de amiga. semana, pessoal. Tchau, tchau. Para você também. Até logo. E aí,